Olá, gente. Você está aqui no canal Outro Livro. Hoje a gente vai fazer uma conversa dentro da nossa playlist de estudos. A gente estava até com saudade dessa playlist, faz tempo que eu não faço nenhuma gravação nela. A Ana Beatriz fez uma conversa recentemente, mas comigo acho que desde o ano passado. Hoje eu vou conversar aqui com o Sandro Ornelas. Estou aqui com o livro dele, Herberto Helder e a Questão dos Fins, um ensaio sobre poesia e pensamento. Saiu pela Vila Olívia de Salvador, 2023, tem 156 páginas. É um ensaio sobre a poesia desse escritor português, né? Seja muito bem-vindo aí, Sandro. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui. Te dar os parabéns pelo projeto. Já vi vários e é isso. Estamos aqui para conversar sobre o livro, sobre poesia e sobre Herberto Helder. Joia. Acho que uma conversa assim parecida aqui no canal que a gente tem é com o Denis Radins. Com ele a gente conversou sobre um ensaio que ele fez sobre a Joseli Viana Batista. Acho que são talvez a única conversa que a gente tem aqui que dialogue bem de perto com a que a gente vai ter hoje. Gente, eu vou ler rapidinho aqui a biografia do Sandro, depois eu deixo na descrição do vídeo também. Sandro Ornelas, 1971, nasceu em Brasília, Distrito Federal, e mora em Salvador, Bahia. É poeta, crítico, professor de literatura no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Além de publicar com regularidade há mais de 2 décadas artigos, críticas e resenhas em revistas literárias e periódicos acadêmicos, publicou sua tese de doutorado reformulada e ampliada com o nome Linhas Escritas, Corpos Sujeitos, Processos de Subjetivação em Literaturas de Língua Portuguesa, que é este livro aqui, beleza? Como poeta, ele tem 5 livros publicados. Deixa eu achá-los aqui. Dói-me este mundo de violentas esperanças. Saiu aqui pela Patuá. O Formas de Cair, sobre o qual eu já escrevi. O Trabalhos do Corpo e outros poemas físicos. E tenho aqui também este em obras que, se não me engano, não está aqui na biografia. E também tem o livro do Sandro chamado Simulações, que saiu lá em 98. Primeiro livro, né, Sandro? Esse? Primeiro, Joia. pela Fundação Casa de Jorge Amado. Isso. Aquele formato pequenininho, assim? Pocket, né? Aham, Espécie de exato. pocket. Bem, bem bonito. Tem uns livros bem interessantes. Eu tenho alguns aqui também. Bem, então, vamos falar do livro, né, do Herberto Helder, A Questão dos Fins. É, Gostei muito da leitura. Vou deixar também na descrição do vídeo um vídeo feito a partir da poesia do Herberto. Vou deixar lá o link para vocês também acessarem. Gostei muito também. E queria começar te dando os parabéns, Sandro, e te perguntando aí sobre a estrutura desse ensaio. Talvez a gente pudesse falar um pouco sobre o ensaio no começo e depois entrar na poesia mesmo, nas questões que a poesia do autor nos trazem. Porque é um ensaio que está ali organizado em 16 módulos tópicos, como você fala, que não é cronológico, no sentido de acompanhar a poesia, né, do seu exemplo ali, de uma forma historicista, né? E dispõe as dificuldades de lidar simultaneamente com a teoria da poesia, que de base desconstrucionista, e o exemplo, que é a poesia do Herberto Helder. Em algum momento do livro ali você diz que tudo nesse texto seria da ordem do processual, do inacabado. Talvez você pudesse retomar, como você disse que estava fazendo ontem, aí, pensando um pouco, como é que você planejou o livro, escreveu, montou o livro, né? Certo, Ricardo. Olha, o livro, na verdade, ele foi uma tese, né? Minha tese para titular, para promoção para professor titular. Mas ele, antes disso, ele já tinha um percurso. Eu podia ter feito um memorial, mas eu optei por fazer uma tese
porque eu acho que é o que a gente faz a vida toda, então seria tentar fazer algo exemplar do que é cobrado e é exigido de nós, que é a leitura da literatura, de autores, de livros, etc. e tal, mais do que eu não me sinto confortável nessa posição meio narcísica de tentar fazer uma memória, uma anamnese da minha carreira acadêmica, né? Então eu optei pelo Herberto, até porque é um autor que eu vinha há décadas tentando domar, dialogando, conversando. Em 2019, 2018, na verdade, eu tive a ideia para uma pesquisa de pós-doutoramento e fiquei em Minas Gerais com a Silvana Oliveira, e eu queria estudar o Photomaton in Vox, esse livro que você mostrou, que é um livro em prosa, talvez a melhor, exatamente, a melhor introdução ao pensamento do Herberto, a própria poesia dele, é um livro meio inclassificável. Ah, e ali eu pensei, eu sabia que eu, em 2021, ia ter que fazer minha progressão, minha promoção para titular, e eu pensei, vou fazer sobre o Herberto, né? Agora eu estou começando, e esse vai ser o primeiro passo, estudar esse livro. Eu fiz o planejamento para o livro ter a tese, né? Ter três capítulos. Em 2019 eu escrevi um, em 2020, né? No boom da pandemia eu escrevi um segundo, mas a pandemia se prolongou e eu não tive fôlego para um terceiro. E chegou um momento em que eu percebi que dava para, numa espécie de reorganização, ah, de tópicos, né? Você chamou de módulos, eu reescrever tudo, né? Fazer essa espécie de copy-descagem geral e dar esse caráter ensaístico, né? Menos de uma tese e mais de um ensaio entre idas e vindas, entradas e saídas de tópicas do Herberto Helder, tópicas do pensamento do Herberto Helder, né? E eu gostei muito do resultado final, mas eu digo que ele é, de alguma maneira, processual, porque eu não tentei, e acho que desde o início eu tento indicar isso, eu não tentei nem fechar a leitura do Herberto, nem situá-lo dentro de grandes correntes, grandes linhagens, né? Eu quis fazer um corpo a corpo mesmo, e não é nem necessariamente com a poesia dele, porque eu acho que a poesia dele evita esse corpo a corpo de leituras cerradas, mas com o que eu estou chamando desde o início o pensamento dele, presente na poesia, né? E para isso me valendo de teóricos, filósofos, outros leitores e outros poetas, trazer para poder, através disso tudo, ler não necessariamente apenas o Herberto, eu até falo isso, é ler junto com ele. É isso que eu nomeei como a questão dos fins, né? Uhum. Então, para mim, ele acaba sendo exemplar para eu entender muitas questões sobre essa questão na contemporaneidade em especial e para eu pensar a própria poesia, né? Como a poesia lida com a linguagem. Para mim, e aí foi a maneira que eu tive de me aproximar dele efetivamente. Achei que calhou muito, mas eu não quis fazer nenhuma leitura definitiva, de fato. Acho que ele continua em aberto e vários daqueles tópicos podem ser desdobrados de diversas maneiras, né? Uhum. Sim. Essa ideia de ramificação parece que tá presente ali, né? Aparece, por exemplo, naquela leitura que você faz mais, acho que já no último tópico, justapondo ali o Mário de Sá Carneiro e o Herberto. Ali, por exemplo, você postula, né, que há uma espécie de substituição de uma lógica que seria uma lógica do ou, né, do eu é um outro, pela lógica do e infinito, né, que é a lógica deleuziana, né, a gente poderia dizer até. Ou seja, a ideia da poesia como lugar do limbo que suspende a resposta pelos fins. A pergunta segue sobre o seu ensaio. O ensaio também foi pensado, então, aparentemente sim, né?
como esse ponto intermédio aí que você tá postulando para o pensamento da poesia do Herberto Helder, ou seja, o ensaio como um intermédio que opera, de um lado, tendo de lidar com a leitura institucionalizada pela academia, com os debates com a recepção crítica, por exemplo, aquele debate que você faz lá com o Faleiros e o Cesarino. Ao mesmo tempo, a gente vê um narrador do seu texto que está sempre à procura, sempre tateando, sempre evitando ser taxativo, como muito do discurso acadêmico pede que sejamos, mas também por você estar alinhado ao posicionamento da desconstrução, que, como você escreve num determinado ponto lá, brinca de desfazer o que não se desfaz. Então, Não, a é pergunta justamente. é um pouco essa: se o ensaio foi pensado nesse intermédio, né, entre a instituição acadêmica e a poesia. Sim, justamente isso. Além de tudo, tem algo que me interessa na poesia do Herberto especial. Logo no primeiro tópico, eu tento pontuar isso também. O quanto eu não quero, você falou ser taxativo, né? Não quis domá-lo, efetivamente, situando ele em relação ao discurso literário. É, Alguns estudos, na verdade vários, já foram feitos e acho eles exemplares e muito louváveis. Eu aprendo muito sempre com eles. O da Maria Lúcia da Alfarra, tratando da ilegibilidade do Herberto, mas ao mesmo tempo tornando ele legível através da filosofia hermética, do ocultismo, ou seja, ela lança a mão do diálogo com o surrealismo, ela lança a mão de certas tradições que estão presentes no discurso literário para situá-lo, né? Assim como a Maria Stella Guedes também, com a ideia da obscuridade, faz uma leitura também próxima do hermetismo, ah, com o Herberto. Acho que ambas, assim como outros autores posteriores, situam o Herberto dentro do discurso literário, dentro do campo literário, para ser mais exato. Eu não estava muito interessado nisso, né? A minha perspectiva de poesia, eu até coloco isso na abertura, no início do livro, é um pouco a ideia do Antônio Guerreiro de que poesia interrompe a fala, interrompe a discursividade, né? Uhum, É um ato de fala que tenta deslocar o que vinha sendo acompanhado. É um pouco por aí que me interessou abordar o Herberto. Na verdade, menos para controlá-lo e menos para perceber esses atos de fala que interrompem destinações, né? Desviam funções, desviam finalidades, de finalidades, para ser mais exato, finalidades comunicativas da linguagem, sabe? O Herberto, na medida que ele resiste à paráfrase, a gente pensar que a poesia e a linguagem servem fundamentalmente para comunicar, eu acho que o Herberto se recusa a isso. E lê-lo para situá-lo no campo literário é achar que ah, há uma comunicabilidade ali. Eu tentei escapar disso, eu tentei justamente flagrar os momentos da incomunicabilidade, como eles revelam essa questão dos fins, né? Na verdade, a interrupção desses fins. uhum, Arriscado a gente pensar finalidades para as coisas, para os discursos e para a linguagem, né? Para uhum, mim, a poesia, ela e a poesia do Herberto é exemplar disso, ela emerge. Eu não digo a poesia apenas a poesia literária, a poesia como categoria mesmo de pensamento. Aí me interessa. A poesia é justamente esse momento em que a gente se depara com uma espécie de espanto e, claro, com o tempo a gente captura isso, a gente domestica, mas esse espanto, essa suspensão, ela se faz no ato da leitura de forma sempre muito evidente, né? Quando a gente se pergunta o que que isso quer dizer. claro. Essa foi a minha maneira de tentar trafegar pelo Herberto, né? Então, nesse sentido, o ensaio é sempre mais propício de idas e vindas, de tentativas, hipóteses que são abertas e nunca são fechadas por impossibilidade, na medida em que esse tópico dos fins ele é indecidível, né?
E acho que a poesia do Herberto se presta muito a isso. Acho que foi por aí, acho não, foi por aí que eu percebi a possibilidade de escrever sobre o Herberto, coisa que eu vinha tentando há muito tempo e não vinha conseguindo, sem necessariamente cair nas discussões que já estão estabelecidas sobre ele. Sim. É, assim, o que eu percebi nesses vários tópicos, nesses 16 tópicos, é que para além desse pensamento que vai erraticamente e inacabadamente lidando com essas discussões, há também uma espécie, e aí o que me abriu os olhos para isso foi justamente o capítulo 13, no qual o trecho lá, né, o tópico 13 das combinações, no qual Uhum. você faz a que é uma espécie de discurso, eu diria até do seu texto aí, quando você entra para uma discussão sobre o Ernesto Melo e Castro e o justapõe, o contrapõe ao Herberto, na verdade. É, esse tópico combinações me fez ver que também o seu livro, o seu ensaio nesses tópicos, ele também vai trabalhando nessa base do acúmulo, da reformulação, do girar o caleidoscópio um pouco para a direita ou para a esquerda, né? Apresentando novas imagens, assim, mas recombinando discussões anteriores, né? Isso é algo que é uma constante, eu diria assim, da estrutura do seu livro como um todo, né? Não de cada tópico em si. Gostei muito desse tópico aqui das combinações. Eu acho que introduz, inclusive, um ruído diferente aqui no conjunto, porque ele é mais longo, ele vai para a análise de um outro poeta de uma forma muito intensa também, assim como o tópico 15, né, que daí é um tópico de uma página só, com a destinação para o vídeo. É quase um tópico alienígena ali, que diz muita coisa naquela uma página, inclusive, mas ele é diferente estruturalmente dos demais tópicos, né? Talvez pudesse comentar um pouco sobre esses dois ruídos aí que eu tô, assim, enquanto leitor, enunciando aqui, né? Que são os tópicos da combinação, o 13. Por que que você vai para o Ernesto Melo e Castro? Claro, tem a questão do infinito, do segredo lá, e essa questão do vídeo, que eu acho muito criativo aqui num texto mais acadêmico, né? A gente pode dizer. O Meli Castro, ele surgiu como uma encomenda. Foi o primeiro texto que eu escrevi sobre o Herberto, né? A Silvana, lá no FMG, ela ia fazer um colóquio sobre o Meli Castro. E ela sabia que eu estava estudando o Herberto e falou: Sandro, ambos tiveram ali um contato breve nos anos 60, né, com a poesia experimental, em Portugal. Então, tenta desenvolver algo aí, ver como é que você consegue. Eu falei, claro, não, é só ir de fato para a poesia do Herberto e pensar isso em contraponto com Meli Castro. É, eu vinha muito interessado nessa ideia mesmo do segredo no Herberto Helder, né? Do segredo que nunca se revela, da poesia ser o próprio segredo, né? Ah, não um segredo escondido que pode ser dito, mas segredo sempre murmurado e indeterminado. E no Nelly Castro, por isso também é um tópico maior, porque a ideia da combinação, isso está muito evidente lá. Foi transferir para o Herberto e ver as diferenças entre ambos, como o Herberto brincou também com a combinação de outros textos no próprio texto, né? Isso para mim foi bastante revelador, inclusive, de certos procedimentos do Herberto, para além dos anos 60, para além desse esse flerte com a poesia experimental, e com a cibernética, né? Com a cibernética combinatória dos anos 60, que o Meli Castro usou de maneira sistemática e o Herberto usou muito ao modo dele, né? De maneira muito mais livre. Daí, como foi uma encomenda, mas ali também foi um caminho muito legal para depois eu pensar justamente o tópico das máquinas no Herberto, né, que eu acho que é uma questão contemporânea muito forte, essa espécie de
encruzilhada em que nós estamos, né? Entre o pós-humanismo de um lado, esse transhumanismo ligado às máquinas, à tecnologia, e de outro, a crise ambiental, né? Os povos originários, formas tradicionais de viver e de se relacionar com a natureza. E ambas as tópicas estão lá no Herberto, né? Já muito estudadas, de um lado a animalidade e de outro a cibernética e a análise combinatória me permitiram trazer as máquinas num outro diapasão que não aquele, eu até trago para dialogar, ou de um lado a máquina do mundo do Camões e de outro lado as máquinas as máquinas de guerra do fascismo, né, do Marinetti, tentando situar o Herberto num outro momento, né, no pós-guerra, que é justamente o da máquina da cibernética. E aí o Meli Castro serve perfeitamente para isso. Você disse que essa passagem deu uma, uma situada em você, porque para mim também ajudou bastante perceber como a frase, o verso do Herberto, o discurso do Herberto se vale muito menos de procedimentos estritamente surrealistas e mais justamente dessa ideia de uma combinação, né, que ao mesmo tempo não quer ser matemática, não quer ser calculista, né, mas que dá vazão ao acaso, né, como se ele jogasse também para o leitor a possibilidade de preencher essas combinações, né, infinitas, entre palavras, entre campos semânticos, entre léxicos, efetivamente, né, substantivos. E aí entra a ideia do cinema e do vídeo, tá? Também já estudado sobre Herberto, e que para mim é uma espécie de impasse no Herberto que eu não consigo resolver muito claramente. Por isso também, como eu não consigo resolver uma série de questões, a opção pelo ensaio, apontar, desenvolver sem necessariamente fechar, ser taxativo, ser conclusivo, né? Acho que isso é coerente com a própria ideia de interromper os fins, interromper a finalidade da leitura e caminhar ao lado do Herberto, né? Não sobre ele, mas ao lado dele. E na medida que ele dialogou também fortemente a tópica das máquinas na poesia dele caminha para um diálogo com o cinema, o olhar cinematográfico, o olhar do poeta como olhar cinematográfico, o poeta com a câmera na ponta da esferográfica, digamos assim, né? Ah, e eu chegou um momento que eu falei, eu sempre falava isso para os alunos que se deparam com o texto do Herberto, e acho que a minha geração também foi assim, né? Já pegou isso. A gente está muito acostumado, a gente é relativamente bom leitor visual, de videoclipes, dessa linguagem mais aleatória e fragmentada do vídeo, da videoarte, do videoclipe, né? Mas quando a gente se depara com as palavras se processando num poema com essa mesma vertigem de imagem, essa sucessão vertiginosa de imagens numa frase, a gente não consegue lidar muito bem com isso. A gente está sempre esperando uma linearidade, uma discursividade muito mais apreensíveis, né? E tentar ler o Herberto Helder através de imagens, fazer do vídeo um comentário não verbal à poesia do Herberto, eu acho que também é algo a ser desenvolvido, pensado, não só a poesia do Herberto, a poesia em geral, né? Fugir à discursividade verbal. Esse eu acho que ainda, há muito tempo, ainda é um limite do próprio discurso acadêmico. A gente fala tanto em desconstrução, a gente fala tanto em descolonização, mas a gente continua preso a essa espécie de círculo hermenêutico da explicação, do controle, né, na academia. E essa é um pouco a função institucional da academia. E aí, nesse capítulo, o poema se destina ao cinema,
né? Eu quis brincar justamente com isso. Não simplesmente fazer uma adaptação de qualquer poema, mas fazer como um capítulo que fosse um vídeo, né? Não sobre o Herberto, mas que caminhasse lado a lado com o Herberto. E acho que hoje os recursos tecnológicos permitem isso. Colocar ali um QR Code que remete um celular para o YouTube, né? Agora também eu tive de ter auxílios aí. Tive uma supervisionanda de pós-doutorado que entende de videografia muito bem. Eu já fiz outros vídeos com ela e um ex-aluno que é músico. Então ele fez a trilha, eu pensei na trilha, a gente pensou juntos e com ela, ela meio que foi me orientando. Ela me orientou, a Marúzia, na construção e na edição das imagens, né? Então, também isso acaba funcionando numa tese que se quer uma tese acadêmica, tem um capítulo que é a seis mãos, de uma certa maneira. Então, a própria autoria ali, em particular, ela se dilui. Exato. E aí eu quis provocar mesmo. São conceitos que já circulam há um bom tempo na universidade, nos trabalhos acadêmicos, mas a gente acaba pondo pouco em prática. Nesse capítulo, eu quis brincar e provocar um pouco, colocando em prática, né? Sair do discurso verbal, perceber a crítica também através do vídeo. É possível criticar. O que é não fazer um vídeo poema, mas um vídeo ensaio, né? Sobre um poeta. Ah, eu me lembro há muito tempo atrás, eu vi uma tese de uma. Não foi aluna, isso aí já até foi século passado. Era uma tese sobre cinema e educação. Cinema, educação e história, o ensino da história através do cinema, né? Em que no prefácio a doutoranda falava que enfim, essas críticas reincidentes à universidade, a certo conservadorismo ou institucionalidade, que o objetivo dela seria, mas isso foi de alguma maneira proibido, fazer uma tese que fosse um filme, não uma tese escrita. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu não fiz uma tese sobre o Herberto Helder em formato de vídeo, mas fiz um capítulo. Eu recuperei um pouco essa memória e acho que a poesia do Herberto, carregada, né, de uma vertigem imagética, se permite bastante a isso. É um vídeo que é um comentário crítico à poesia do Herberto, embora também possa ter uma autonomia, e eu remeto isso no título em particular. Não deixa de ser. Então, essa foi a provocação a, ao pensamento crítico ser apenas um pensamento ainda logocêntrico, por mais que se fale em desconstrução, em descolonização do pensamento, a gente mantém a ênfase no discurso verbal e escrito em particular, né? Isso, de certo modo, já vem no seu percurso também, né, Sandro? Seja na poesia, por exemplo, trabalhos do corpo, poemas físicos, o estudo dos corpos aqui também, né? Nos linhas escritas, corpos sujeitos. Então, essa discussão com o logos, né? A gente pode dizer assim, já é algo que está presente no seu percurso de diferentes formas também anteriormente, né? Tem aqui no Photomaton, né? Isso. Eu selecionei um trecho que diz assim, que está lá no Nota para não escrever. Tem um trecho que diz assim: mas se apesar de tudo se escrever, escreva-se sempre para estar só. A escrita afasta concretamente o mundo, não é o melhor método, mas é um. E aí a pergunta, a partir dessa referência, também assim, fazendo uma outra referência a esta frase aqui, né, a esse verso Uhum. aqui, que deixou a edição muito interessante, inclusive, porque não é algo muito usual assim num livro que se tenha essa essa escrita assim em chave tão ampliada aqui, né? A contracapa. É, pois é. É se o ensaio, a diferença do poema se destina ao leitor, ou até que ponto
você se preocupou com a dosagem do hermetismo. Você disse que também era por uma finalidade acadêmica, então talvez essa não fosse uma questão. Mas como é que você dialoga com o leitor aqui nesse sentido, se é que dialoga? Então, o ensaio também quer ser uma experiência do limiar nesses termos? Sem dúvida, o ensaio é uma experiência do limiar, Ricardo. Até que ponto, até que ponto esse ensaio se destina ao leitor? Ele se destina ao leitor, mas ele se destina ao leitor interessado no Herberto Helder, mas sem dúvida não é um texto didático, né? Tem uma coisa que é em particular, por mais que ele se queira organizado, tá? Ele tem uma coisa que também é muito minha. Eu sempre digo que na hora de escrever, quando eu de fato, e aí seja poesia, seja crítica, seja ensaio, é o momento em que eu tento. Eu acho que eu fiz isso o tempo todo, né? Eu tentei explicar tudo que estava sendo dito, né? Nos mínimos detalhes, mas ao mesmo tempo sem ceder às facilidades, né? Eu acho que esse é sempre um desafio. Você, na hora de escrever sobre um outro autor, sobre o que quer que seja, é você ser fiel a si mesmo e, ao mesmo tempo, tentar se fazer entender sem se trair. Esse é sempre um desafio. Eu acho que esse é um livro, em grande medida, exemplar disso. Eu tentei falar do Herberto, esclarecer o Herberto, situar tudo o que eu estava dizendo, e, em particular, isso é uma coisa até que eu, às vezes, eu tenho dúvida se funciona efetivamente no meu discurso. Dosagem entre citar autores, citar outros autores e ser dono do próprio discurso, me apropriando dessas ideias, é sempre um equilíbrio difícil de ser feito na escrita acadêmica. Sendo ela mais crítica, mais sistemática, sendo ela mais ensaística. Essa dosagem é sempre difícil visando o leitor, né? Que se a cada expressão, se a cada frase, se a cada ideia se abre uma nota de rodapé para explicar, aí fica parecendo aqueles textos antigos que metade da página era uma longa nota de rodapé remetendo para fontes. Isso, eu tento fugir disso efetivamente. A ideia é que o texto ele seja autoexplicativo. Sempre tento que o texto seja autoexplicativo, mas o leitor ele também tem que ser ah, co-enunciador, né? Uhum, Então ele tem de entrar também no jogo proposto, não necessariamente para concordar, mas para perceber o caminho. Acho que cada vez mais, inclusive no pensamento universitário, não é necessariamente pensar a autonomia da teoria, né? Autonomia como discurso autônomo em relação à literatura ou aos objetos. Mas eu isso nem me interessa efetivamente, mas é uma autonomia do pensamento crítico, né? Então, nesse sentido, eu tento ser fiel a mim, e tentar comunicar isso da maneira mais clara, sem me trair. Se vai ser possível ou não, se eu vou conseguir ou não, se eu vou ter êxito ou não, é uma outra história, né? Aí uhum. cabe ao leitor efetivamente dizer, mas a gente nunca sabe quais são os nossos leitores, como eles vão ah, reagir a isso, né? Então, por isso também a ideia do fim e da finalidade, né, do fechamento e da função e do propósito, né, do objetivo. Acho que o ensaio, esse âmbito do pensamento escrito, está de fato mais próximo da. Tem esse elemento poético, né, de criatividade no ensaio. Você joga. Então, por isso também eu quis subintitular o livro como um ensaio sobre poesia e pensamento, né? É o pensamento do Herberto, mas não deixa de ser também o meu próprio pensamento sobre o Herberto, sobre essa questão, né? Sim, sim. É E, uma tentativa inclusive, de sinalização. Veja só, uma tentativa de sinalização para o leitor. uhum. Inclusive se abre
uma referência a Walter Benjamin, se abre academicamente o livro e se fecha no último parágrafo com sublinho apenas que nessa história a morte não é destino, mas passagem para a terra, do nome de um povo como assinatura devolvida, junto com o corpo, ao próprio mundo limbo, que tem uma potência poética muito grande também. Então, esse trajeto, para mim, eu achei muito interessante no livro. Tem muitos momentos, Sandro, ou no livro todo, né, aparece assim muito uma contraposição entre a aposta poética do Herberto Helder, uma contraposição seja à instituição literária propriamente dita, seja o que eu estou chamando aqui de tempos neofascistas de controle biopolítico, inclusive Uhum. da ditadura da comunicabilidade e tal, né? Sim. Então, essa questão ética do poético aparece o tempo todo. Ao mesmo tempo, aí recortando uma citação sua, esse círculo de exaustão em que estamos, que é uma frase sua, é sempre um dado posto ali no livro, quase como se fosse um nome, uma referência que não tem carne, assim, que não aparece muito o que seria exatamente esse controle, o que seria exatamente essa ditadura da comunicabilidade, não é o termo que você usa, é o que estou usando aqui. Ou seja, como é que fica no seu no livro que você pensou e publicou aqui essa questão do entrelaçamento da leitura da poesia do Herberto Helder a esse diagnóstico do presente, enquanto crise, enquanto exaustão. Como é que entra essa questão ética aqui? Os últimos 10 anos no Brasil têm sido difíceis e a gente. Eu me lembro que eu participava de algumas bancas que eu falava que estava sendo difícil fazer dissertação, tese, durante essa última década, porque inevitavelmente o aluno podia estar falando, sei lá, da Idade Média, brincando, mas entrava alguma questão relativa às tensões políticas que o Brasil foi mergulhando. Eu também não estava e não estou livre disso. Lembrar que uma boa parte desse livro foi escrita, ele foi escrito, o primeiro capítulo dele na entrada do governo Bolsonaro, né? E a maior parte dele durante a pandemia. E ele foi pensado anteriormente já nessa ascensão, não digo só do governo Bolsonaro, mas o Brasil foi entrando num ambiente conflagrado. E num ambiente conflagrado, e quando eu falo de ditadura, a expressão, né, que você usa, eu de fato não uso essa expressão ditadura da comunicabilidade, mas eu estou me referindo justamente à ascensão da internet, de uma comunicação proliferante, de uma falsa transparência da imagem, do audiovisual, digamos assim, né? E aí o Herberto, com essa ilegibilidade, obscuridade, hermetismo, chame como quiser da sua poesia, para mim ele traz uma ética, sem dúvida, da linguagem, tá? Ou uma poética da linguagem. Ele mostra o quanto essa comunicabilidade ela é, em grande medida, parceira. Essa transparência ela é parceira de um autoritarismo, né, de um pensamento único. Eu não quis circunstancializar demais o ensaio sobre o Herbert, Isso. mas, sem dúvida, toda a reflexão que eu faço junto com ele também remete, digamos, é situada sem necessariamente nomeada, porque senão acho que sou eu que estou ali falando, obviamente, diz respeito a mim, não ao Alberto, mas eu falo na introdução que eu também quis problematizar a própria noção de contemporaneidade como uma contemporaneidade quase que jornalística, né? Discussão de circunstâncias políticas, descrição e análise de conjuntura político-cultural,
que é uma noção historicista para mim e tudo diversa da que me interessa sobre contemporaneidade. Então, o Herberto, para mim, é contemporâneo, menos nessa espécie de divisão em movimentos e agrupamentos e linhagens, e mais no modo como ele trata a linguagem, como alguém que é a famosa definição do Agamben, né? De que o poeta ele é contemporâneo porque ele vê o obscuro no meio da claridade da moda, né? E o Uhum, discurso poético nesse sentido estaria fora de moda, seria intempestivo. A definição do contemporâneo pela extemporaneidade. O Herberto ele é extemporâneo nessa espécie de uma figura que diz muito mais respeito à poesia e às poéticas historicamente consideradas do pós-guerra. Ele não está absolutamente imerso quando a gente olha o que é produzido hoje. A poética dele não é característica do nosso presente. Justamente por isso, acho que ele diz muito para o nosso presente, para a nossa contemporaneidade, fazendo dele um poeta contemporâneo, né? E ele me permite pensar, me permitiu pensar bastante essa, eu digo isso, a ditadura da comunicabilidade, né? A ditadura da comunicação, e de uma discursividade na qual a gente está imerso, sem conseguir colocar a cabeça para fora. Acho que ele tenta abrir frestas nessa para fora do discurso, né? Se a gente não consegue sair da discursividade, ele racha permanentemente isso, com a poesia dele. Aí me interessa, né? Agora eu não quis de fato circunstancializar demais o ensaio, uhum, por mais que isso seja, como você mostra, legível, identificável, né? uhum, E aí eu situo o momento de produção dele como o ápice do enlouquecimento nacional, né? Eu acho que dá para. Eu sempre quis, eu sempre digo que a gente pode e deve politizar a poesia sem necessariamente ela ser uma poesia política, né? Se politizar a linguagem. E a poesia, nesse sentido, ela tem uma, você falou, né, uma ética da linguagem, ela é uma ética da linguagem, por mais aparentemente desvinculada de circunstâncias específicas. E aí foi um exercício mesmo que eu fiz de mostrar isso com o Herberto Helder, que é um poeta que aparentemente não está ligado às circunstâncias, mas a linguagem está sempre ligada às circunstâncias, né? É isso, um pouco, como eu situo essa discussão no caso do Herberto. Eu acho que a ascensão dos fascismos na contemporaneidade é intimamente ligada ao modo como a internet se organiza, né? Ao, às redes sociais, aos algoritmos, aos pixels, né? Essa espécie de matematização da linguagem. Eu falo matematização, efetivamente cálculo, né? Um cálculo do capital, dos fluxos de dados que também são transformados em informação. E eu me recuso a considerar conhecimento informação. Ele tem informação, mas ele é muito mais do que informação, né? E poesia como apenas discursividade, né? Por isso a poesia é essa espécie de limiar do campo literário, né? Ela flerta com a música, ela flerta com as artes visuais, ela flerta com a performance, ela não é apenas literatura, por mais que haja uma poesia literária também. A gente usa essa palavra poesia para diversos outros campos disciplinares. Agora, eu quis pensar essa poesia como um tipo de pensamento, um poeta que uhum, escreve. uhum. É, uma coisa que não aparece no seu ensaio e que me ocorreu, eu não sou um especialista no Herberto, tal, mas ainda que eu tenha aqui o Photomaton e o Uhum. As Magias, é, a escrita dele se modificou muito com a passagem do fascismo salazarista para o pós-74. Você sente isso?
Olha, ela se modificou em vários momentos, né? Houve alguns saltos na poesia dele, né? Ah, do fascismo, sim, sim, eu diria que ele deixou uma poesia, por exemplo, ligada mais estritamente, até uma relação, digamos, uma vida literária mais ligada à poesia experimental, sabe? Nos anos 60. Ele também sai da vida literária na medida da redemocratização ou da democratização em Portugal, né? Ele frequentava os cafés, ele frequentava os debates, ele frequentava as relações, e ele, de fato, se afasta desse espaço público do debate, e vira essa espécie de. Ele continua tendo os amigos dele, mas ele deixa de debater publicamente a literatura, de lançar livros, digamos assim, né? E responder a enquetes e receber prêmios literários, né? Fazer o que estamos Abdica fazendo disso. agora aqui também. Exato, ele abdica disso de forma sistemática, né? As manifestações dele passam a ser sempre extemporâneas. É como se ele optasse um pouco pela ideia de uma biografia explicada pela sua própria poesia, aquela coisa Herbert Welder ou o poema contínuo, né? Mas a poesia dele, eu acho que se modifica sim. O que a crítica gosta de dizer é que, bom, no final dos anos 70, final não, no início dos anos 70, ele estava em Angola, né? Estava acontecendo a crise já do salazarismo em Portugal e a crise do Império Português nas colônias africanas, né? As colônias portuguesas na África. E lá ele passa por um acidente. Em Fotomato, ele descreve de maneira literária alguns acontecimentos, né? Tangencia esses acontecimentos de acidentes, tem um acidente de avião, que é uma questão que é sempre levantada da qual ele teria participado, teria sofrido junto com outras pessoas, próximo a alguns eventos meio místicos também. E isso passa para a poesia dele, isso entra na poesia dele. É como se aquela análise combinatória, digamos, aqueles experimentos dos anos 60 migrassem para uma poesia que lança a mão de uma espécie de magia cinematográfica, né? A partir dos anos 70 e dos anos 80. Tem um livro que é chave muito para isso e que ele abdica, ele deixa de publicar, que é o Cobra. A partir do Cobra, o Cobra desmembrou em outros livros, ele nunca mais publicou Cobra, deu origem a vários outros livros. É um livro, no final dos contos, emblemático da poesia do Herberto Helder, dessa mudança, né? Ah, Dessa mudança, eu diria que é menos uma mudança de estilo, se a gente for usar esse termo, Ricardo, e muito mais no modo de tratar a palavra, né? O modo de tratar essas imagens. Começam a aparecer outras tópicas de maneira mais reincidente, como a animalidade, né? Agora, ao mesmo tempo, tem a permanência desses tópicos, desses temas canônicos da poesia, que estão no Herberto também, né? Que é morte, amor, vida. Ah, Agora, o início da poesia dele, a gente vê muito fortemente o tema do amor, né? Da mulher amada, sabe? Isso vai sumindo, vai desaparecendo com o passar dos anos. Do amor louco, tema surrealista do amor louco, do amor fútil. Isso vai desaparecendo, ah, e a poesia dele vai ganhando. É difícil falar isso para o Roberto, mas um chão histórico. Por mais que isso entre também nessa espécie de vertigem de palavras, de símbolos e uma vertigem lexical, mas a gente vê referências pontuais a eventos históricos. Mas se eu fosse optar por manter o mito do escritor Herberto Helder, eu diria que depois
da Revolução dos Cravos, ele fez a própria revolução dele e também saiu do ambiente social. Ele lutou enquanto a ditadura existia. Depois do salazarismo, ele mergulhou de fato na poesia, né? Que se fala, por exemplo, a partir dos anos 90, quando o mundo, a poesia dele passa a ganhar também uma outra dimensão, dessa espécie de poética que é um termo do Maurício Salles Vasconcelos, né? Uma poética planetária, né? Ah, então ele começa a pensar a poesia como uma espécie de linguagem do planeta, quase, né? Uma linguagem a gente poderia chamar transdisciplinar, se você quiser, né? Ele não vai usar, não é isso exatamente, né? Mas transversal a várias linguagens, a várias existências. Isso não está na primeira poesia dele dessa maneira. A gente percebe essas mudanças, sim. Agora Uhum, também tudo isso é muito sutil, muito discreto, porque ao mesmo tempo mantém uma unidade. A gente reconhece o poema como sendo o poema do Herberto, seja no início do século XXI, seja lá nos anos 70 e 80. Mas o que muda principalmente é a incidência de tópicas nos poemas, né? uhum. Sim, sim. Tem uma questão assim que atravessa também toda a poética do Herberto, que é essa dimensão do hermetismo, essa dimensão do desfazer a lógica identitária entre vida e obra, a ideia do poema como não parafraseável, né? Esse elogio do limbo, da suspensão dos fins, tudo isso que aparece com muita clareza. Clareza é uma palavra talvez não interessante, mas que É. aparece no seu livro de uma forma muito potente, vamos dizer assim, né? É, você diria que, e aí a gente meio que fechando aqui, você escolhe trazer esse autor para o nosso momento agora, né? Que não tem a ver só com, claro, com o fascismo no mundo, né? Mas tem a ver também com o estado da linguagem poética no presente, na contemporaneidade, né? E muito desse estado da produção poética diz respeito a essa poesia da informação, essa poesia da comunicação, essa poesia da representatividade, da representação, ou mesmo a poesia que vai levar para um lado do elogio da personalidade, né? Ou tomar a produção poética como produção, como algo que visa um fim mesmo. Sim. Que tipo de combate você está travando, trazendo o Herberto Helder para cá? Para esse momento da poesia, digamos assim, para essas linhas de força que, na verdade, estão submetidas a uma espécie de hegemonia da comunicação, do parafraseável. O combate é justamente, se eu for usar a palavra combate, é eu acho que eu entendo o testemunho da poesia contemporânea, o testemunho da poesia contemporânea e na poesia contemporânea, né? Essa poesia da representação, situada, de um eu que se situa e se coloca no mundo, diante da emergência dessas pressões, dessas exaustões, de formas políticas, ah, e do controle da pressão tecnológica sobre as nossas vidas. Eu entendo perfeitamente. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que eu trago o Herberto porque eu acho que falta efetivamente a politização da linguagem, sabe? De um estudo da poesia como ideia, sabe? A poesia como forma, não a poesia como apenas a poesia literária, a poesia como um gênero literário, né? E acho que o Herberto me permite isso. Eu acho que a gente pensar de novo dentro dos escaninhos dos discursos e dos campos. Eu gosto da. Eu não sou um grande estudioso do Bourdieu. Eu nem sei se ele fala efetivamente isso em algum momento, mas eu sempre brinco que cada vez que ouço a palavra campo, eu lembro de campo de concentração. E a gente está pensando as relações hoje dentro dos campos
o campo literário, né? Como se não houvesse um lado de fora do império, esse império da tecnologia, da comunicação. E o meu combate é mostrar que é possível um outro mundo, sabe? Fora das institucionalidades. E o fato é que, aí para ser mais claro ainda, Ricardo, com a ascensão do bolsonarismo no Brasil, desde que tiraram a Dilma, a esquerda ela se apegou à instituição. E o lugar da esquerda sempre foi de crítica à instituição. Se apegou às institucionalidades. E o lugar da esquerda sempre foi o da crítica às institucionalidades. Dizer que a democracia nunca estava plenamente estabelecida, instalada, que as instituições elas eram filtros que impediam a instalação efetiva da democracia no Brasil. Sempre foi o discurso da esquerda, sempre foi o meu discurso. Eu acho que é preciso a gente retomar esse discurso no sentido de olhar para fora das institucionalidades como nós conhecemos, para inventar outras institucionalidades. Por isso eu acho que esse foi o meu combate com o Herberto Helder, quebrar essas institucionalidades, quebrar os campos do modo como eles estão montados para tentar fraturar essas paredes e olhar para o lado de fora, né? Sair tem sido muito difícil. As pessoas estavam se recusando a sair, até porque do lado de fora, pretensamente vinha todo esse discurso da antipolítica, efetivamente. Então, ao mesmo tempo me incomodou o lugar seguro institucional a que as pessoas se apegaram. Então, esse foi muito do meu combate, né? Do contrário, a gente corre o risco de cair num tradicionalismo e no conservadorismo de esquerda, né? Que não me interessa. Não me interessa. Eu quero uma esquerda que avance e modifique, né? Não que reforme para permanecer da mesma maneira. Se eu fosse situar politicamente o meu discurso, o meu combate com esse livro foi esse, né? E, de fato, eu entendo o testemunho, mas o testemunho lida com urgências. Eu estou tentando olhar muito mais para frente, sabe? Muito mais para frente. Agora, sem dúvida, eu acho que a gente chegou numa espécie de momento histórico em que é preciso reinventar essas instituições. Tá? Por isso, suspender a discursividade, por isso a poesia do Herberto me interessa. Vamos suspender essas instituições, vamos reinventar outras instituições, nem que seja uma outra forma de pensar a literatura. Sabe? O testemunho é lidar com as urgências e com os espantos e com as sobrevivências. Mas a gente não pode viver sobrevivendo eternamente, meu caro, né? Ah, então, aí o Herberto Helder entra para mim sim como um instrumento de combate, né? Acho que foi eu via, eu percebia e ouvia o modo como as pessoas estavam discutindo os caminhos que o Brasil estava tomando, o caminho que o Brasil estava tomando, não é que o Brasil estava tomando, que as pessoas estavam tomando, né? O discurso público, o vizinho, o tio, sei lá quem mais, o pai, a mãe, muitas vezes, e eu via as pessoas gritando e enlouquecendo, cobrando por respeito às leis e às normas, né? Falava, ok, temos de respeitar, mas ao mesmo tempo é preciso avançar em outra direção, né? Entendo o freio de arrumação que era preciso, mas eu quis olhar mais para frente, sabe? O que fazer depois disso tudo ser ultrapassado, né? Eu não estava, porque eu sinto que muita gente ficou preso e muita gente foi enlouquecendo no discurso do combate imediato, que já vinha acontecendo. Eu acho necessário, mas nunca foi a minha. Eu não sou. Nunca foi a minha porque eu não me sinto preparado para ele. Uhum. Não me sinto de fato preparado para ele. Então, eu tentei combater naquele lugar para o qual me sinto mais bem preparado, né? Que é projetar novas formas de se pensar a literatura, tá? Para sair das institucionalidades, da poesia lírica, imediata, da sobrevivência, que é necessária, mas é circunstancial. Né? Mas é circunstancial.
Compreende qual é a questão? Sim, Qual foi minha questão? E que o Herberto apenas caiu como uma luva, né? é, Ele não foi escolhido pensando nisso. Essas questões que eu vinha pensando desde antes, né? exato. Maravilha, Sandro. Muito, muito legal a conversa, muito legal o teu Legal, livro Ricardo. também. Está aqui. E aí, eu acho que eu vou deixar também o link para as pessoas irem atrás do livro, né? Procurem por aí o Sandro Ornelas, Herberto Helder e a questão dos fins, o ensaio sobre poesia e pensamento. Vila Olívia, Olivia. perdão. Até conversei com o pessoal lá esses dias, Legal. 2023. Maravilha. Agradeço muito, Eu que agradeço o papo, foi muito legal, muito bom. Obrigado. joia. E aí, pessoal, se inscrevam aí no canal, né? Compartilhem o vídeo dentro do possível, ajudem a levar essas discussões para mais gente. E semana que vem aí voltaremos com mais outro livro. Até!